Fala Cidade. Olha, quando alguém diz o seguinte, aquela pessoa é antipática. Quando alguém fala aquela pessoa é antipática. Nossa, eu nunca me fiz, mas é uma pessoa antipática. Isso tem influência até na nossa condição de saúde. Agora, você imagina quando essa pessoa é um médico. Agora, se o médico é uma pessoa simpática, ou quando você tem empatia por essa pessoa, e o que é empatia? É quando justamente alguém sente ou sentiria caso estivesse na mesma situação vivenciada por outra pessoa. Você imagina quando essa pessoa é um médico, é um profissional médico. Você imagina isso? Então, eu estou trazendo aqui para vocês médicos, vocês que estão me ouvindo, acompanhando aqui através do nosso jornalismo, veja uma pesquisa que foi feita e que traduz, eu tenho aqui na lembrança um médico que, na minha opinião, está entre os grandes nomes da medicina do Brasil, ao lado do Dr. Zerbini, especialista no coração e uma referência como médico do coração. O Dr. Zerbini já morreu há muito tempo e é um nome, inclusive, lembrado por todos os profissionais, por todos os cardiologistas, porque simplesmente é um médico que inovou no momento em que não tínhamos tanta tecnologia, quando se falava justamente de uma cirurgia do coração e quando você precisava colocar o coração de uma outra pessoa naquele paciente com sérios riscos. Entrava o Dr. Zerbini pela sua formação. E aí o nome de um grande médico de Marília que também nos deixou, Dr. Hilário Maldonado. Eu tive o prazer de conhecer esse homem e que fazia uma medicina importantíssima para a nossa cidade e humanizada. Esse homem que atendia até altas horas de madrugada e não cobrava de pacientes que não tinham recursos. Esse é o grande diferencial do ser humano. E o doutor Hilário Maldonado, que eu estou lembrando aqui, justamente porque essa pesquisa que aponta, que mostra que a empatia de um médico, ou seja, você já está num hospital, você já está naquele clima de hospital, você está em recuperação. Quando você recebe uma atenção do médico, quando aquele médico te atende, o atendimento é humanizado, tem a empatia, chega a aliviar a dor do paciente. Imagine só. Preste atenção porque é pesquisa. Não é novidade que as reações do outro diante da nossa dor ou sofrimento podem intensificar ou aliviar essa sensação. Essa hipótese acaba de ser comprovada pela equipe do cientista Camille Fauchon, que coordena a equipe do laboratório Neuropen em Lyon, do INSERM, Instituto de Pesquisas Médicas da França. Os resultados mostram uma real influência da empatia no alívio da dor. 12% das pessoas que participaram do estudo declararam uma diminuição da percepção dolorosa em função do comportamento de médicos e enfermeiros. Os dados, depois de 3 anos e meio de experiência, foram publicados em julho na revista Scientific Reports. O estudo inédito foi realizado no Hospital Universitário da cidade de Saint-Étienne, no sudoeste da França. Para chegar a essas conclusões, a equipe do neurocientista recrutou um grupo de cerca de 100 voluntários saudáveis através de questionários. No estudo, os participantes receberam diferentes estímulos dolorosos com a ajuda de um aparelho durante 1 hora. Eles então avaliaram a intensidade da dor em uma escala de 0 a 10. O que fizemos nos bastidores foi mudar o contexto da experiência, transmitindo comentários empáticos ou não empáticos. Para testar a ação da empatia na sensação dolorosa, a equipe criou um roteiro e testou, sem que os voluntários estivessem cientes, as frases consideradas empáticas ou não. Elas foram escritas por 2 neuropsicólogas, Anne-Marie Perrin e Céline Borg. Atores foram contratados para encarnar médicos e enfermeiros que as interpretaram e interagiram com os participantes. A primeira hipótese dos pesquisadores, explica Fauchon, era de que a empatia diminuiria a percepção dolorosa. Já a segunda, formulada pelos pesquisadores franceses, considerava que a indiferença poderia, ao contrário, aumentá-la. Nossa primeira constatação é que a empatia permitia diminuir em 12% a percepção dolorosa das pessoas, mas a ausência dela, em geral, na média, não provocava nenhum efeito nos voluntários e não mudava a percepção dolorosa. Esta foi a primeira surpresa. Os pesquisadores esperavam, por outro lado, que os comentários negativos aumentassem a dor, o que não foi o caso. Depois de validar as hipóteses, a experiência foi feita utilizando a ressonância magnética funcional. O objetivo
Eudis Fauchon foi validar os resultados com outros voluntários e estudar a atividade cerebral quando havia dor e, ao mesmo tempo, comentários empáticos dos atores que encarnavam médicos e enfermeiros. Recuperamos uma imagem em 3D do cérebro, como um filme que registra a atividade cerebral. Depois, tratamos esses sinais e os isolamos, comparando as mudanças da atividade cerebral e a reação, por exemplo, a uma frase empática ou a uma neutra. Desta forma, foi possível para o pesquisador francês analisar quais áreas eram mais ou menos ativadas no cérebro. O objetivo era descobrir qual delas processavam os comentários empáticos e qual era o impacto provocado na percepção dolorosa. A equipe identificou sinais ativados em regiões no córtex, como o lobo frontal, que atua na integração de todos os elementos importantes do contexto social. Segundo o pesquisador, médicos e enfermeiros estão conscientes que seu comportamento, gestos e palavras terão um impacto na dor do paciente. Eles estão totalmente conscientes disso. Testamos essas hipóteses em pessoas saudáveis. Não sabemos muito bem o efeito que isso pode ter nos pacientes. Seria necessário repetir o teste neles. Também caberia às faculdades de medicina incluir a questão nas aulas, sensibilizando desde cedo médicos para a importância da empatia no tratamento da dor. Outro aspecto que deve ser levado em conta, observa o pesquisador, é que a reação à empatia é individual. Para a maioria das pessoas, ela é benéfica, mas outras, declara o cientista, podem preferir a neutralidade. Outros fatores ainda podem influenciar a percepção. Esperamos que os outros reajam e tenham um comportamento altruísta quando estamos sofrendo. Mas não é o caso de todo mundo e é certamente diferente para pessoas que têm doenças crônicas. Em qualquer um dos casos, entretanto, uma coisa é certa. Seja em dores agudas ou crônicas, o reconhecimento puro e simples da dor do outro já é uma primeira etapa e ajuda no estabelecimento de uma comunicação. De Paris, Thaís Estivanin. Fala, cidade! Não precisa ser médico, nem qualquer relacionamento humano. O antipático, ele dá diarreia em cabrito. O antipático. É melhor perder do que achar uma pessoa antipática. Fuja do antipático. Se possível, evite o antipático. Não coloque na sua casa um antipático. Ele é capaz de secar um pé de pimenta, só de olhar, porque tem um gosto ruim pela vida. E a gente está trazendo a ciência. Agora imagina quando é médico. Nós estamos trazendo aqui uma pesquisa, veja só. Na minha opinião, o Conselho Federal de Medicina deveria colocar, olha, o médico pela empatia ajuda o paciente com dor.